Olá, esse é o 7º vídeo da série Aos Teus Pés e o vídeo de hoje tem como tema Aos Teus Pés eu me derramo. O verso base para o estudo desse tema encontra-se no livro de João, no capítulo 12, versículo 3, e esse verso nos diz assim, ó, vamos ler juntos. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Quando nós lemos ou ouvimos sobre essa história, esse relato de que Maria se ajoelha aos pés de Jesus ali no momento de uma refeição importante, e aí ela se ajoelha ali aos pés de Jesus, ela quebra aquele frasco de perfume caro, derrama aos pés de Jesus, enxuga os seus pés com seus próprios cabelos, e nós entendemos essa narrativa como algo muito cheio de emoção, cheio assim de entrega, sabe? Algo que é muito bonito, nós costumamos ver dessa forma. Infelizmente, as pessoas que estavam ao redor dela naquele momento, elas não entenderam dessa forma que nós compreendemos hoje. Na verdade, algumas pessoas acharam um ato meio ousado demais, talvez um ato fanático, talvez um ato de desperdício. Algumas pessoas a julgaram por estar desperdiçando um perfume que era muito caro, mas Jesus, que é especialista nos corações, ele sabia o que ia no coração daquela mulher, ele sabia a sinceridade com a qual ela estava fazendo aquele gesto naquele momento, e ele sabia então que, mais que um perfume, Maria estava derramando a sua vida e o seu coração aos pés de Jesus naquele momento. Nós chegamos então ao 7º dia do nosso estudo, quase encerrando, na verdade, essa série, e nós falamos a respeito das muitas bênçãos espirituais que nós desejamos receber quando nos colocamos aos pés de Jesus. Nós queremos a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós queremos cura, seja ela física, seja ela emocional, mas nós queremos ser curados, né, espiritualmente, de todas as formas. Nós desejamos aprender a perdoar. Nós desejamos nutrir esperança que vem do alto. Nós desejamos a força que vem de Deus. Mas nós precisamos ponderar que para que essas coisas se tornem verdade em nossa vida, nós precisamos, a exemplo de Maria, derramar o nosso coração em oferta viva diante de Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida, sabe? Nossas práticas, tudo o que nós fizermos, nossas mãos, nossa mente, nosso coração precisam estar entregues à causa de Deus, precisam estar de fato depositados ali aos pés da cruz. É uma figura de linguagem para dizer que nós reconhecemos o senhorio de Deus em nossa vida, nós entendemos que Ele quer aquilo que é melhor para nós, e dessa forma nós então buscamos viver uma vida em acordo com esse entendimento. Se nós percebemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa própria vontade, nós então buscamos que se cumpra a vontade de Deus em nossa vida, de forma prática. É interessante como que nós temos dificuldade às vezes para equilibrar essas coisas. São dois extremos que nós costumamos agir. Ou nós queremos que Deus faça tudo por nós, inclusive aquilo que nós mesmos deveríamos fazer, e aí a gente ora e diz assim, Senhor, eu quero muito que o Senhor resolva o meu problema com isso, isso e isso. Mas aí nós continuamos e seguimos tomando atitudes que nos fazem cair diante do mesmo problema. Às vezes nós dizemos o contrário, nós dizemos assim, Senhor, eu confio em Ti. E aí nós queremos correr e fazer do nosso jeito e apressar as coisas. Nós dizemos, Senhor, eu confio em Ti, eu confio nas Tuas promessas. Eu sei que o Senhor tem paz de Deus que excede todo... O Senhor tem paz, né, daí, que excede todo entendimento, que vai inundar a minha vida e o meu coração. Mas aí você deita no travesseiro à noite e não consegue dormir, aí você já começa a fazer zilhões de planos de como você vai resolver os seus problemas, inclusive aqueles problemas que, na verdade, você já entregou para Deus, porque você sabe que não vai conseguir
conseguir resolvê-los. Então, como é que são as coisas? Às vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós temos a obrigação de fazer e que nós podemos fazer, e nós, por outra via, às vezes queremos fazer coisas que não estão ao nosso alcance. E nós queremos, então, por exemplo, realizar a obra de transformação na vida de outra pessoa, às vezes na base da força, na base da insistência, e nós queremos e tentamos fazer tudo do nosso jeito. Essa entrega que nós realizamos a Deus, ela consiste em viver um cristianismo equilibrado, de forma que nós entregamos a Deus aquilo que nós não podemos fazer e que não está no nosso controle, e buscamos descansar no Senhor. E, por outra via, nós precisamos fazer de forma prática tudo aquilo que está ao nosso alcance, tudo aquilo que nós podemos e devemos realizar em prol da vida de outras pessoas e em prol da nossa própria vida também. A Bíblia nos diz que, para que nós entremos no reino do céu, nós precisamos nos tornar como crianças. E essas foram palavras do próprio Jesus. Mas Jesus, ele não estava falando da ingenuidade e nem da infantilidade que são próprias da infância. Pelo contrário, de fato, manter uma vida adulta com a mesma mentalidade infantil, ingênua, sendo enganados, sabe, sendo muito bobinhos, isso nem é bom para nossa vida espiritual, porque se nós vivermos dessa forma, nós vamos ser levados por todo o vento de doutrina, por toda coisa que alguém disser, olha, é assim, aí a gente vai. Aí vem outro e diz, não, é assim assado, e aí a gente vai. E, na verdade, nós precisamos ter uma certa maturidade. Mas não era sobre essas coisas que Jesus estava falando. Quando Jesus diz que nós precisamos ser como crianças, Jesus ele está falando de duas características que as crianças têm. A primeira é uma fome, assim, de conhecimento, sabe? De aprendizado, que é impressionante. As crianças, elas têm muita vontade de descobrir as coisas. E elas começam, então, a perguntar. E elas perguntam, por que tal coisa? Eu não tenho filhos, mas eu já trabalhei durante muito tempo como professora. Então, eu tive um contato grande com crianças. E as crianças, elas dizem, tia Dani, por que isso? Tia, por que o sol é amarelo? Por que a flor, ela tem esse cheiro? Por que os carros, eles andam? Por que tem as rodas? Para que elas servem? E aí eles começam a fazer inúmeras perguntas. E às vezes você responde, né? Ah, mas é por isso e por isso. Aí ele pergunta assim, e por quê? Aí a gente diz, por isso e por isso. Eles, e por quê? Então eles nunca estão satisfeitos, na verdade, com todas as respostas. Eles sempre querem mais. Eles querem aprender mais. E criança não é enrolada tão fácil assim como a gente acha, na verdade. As crianças, elas querem uma resposta que seja convincente. Quando você diz assim, a mãe fala, né? Fulano, não faça tal coisa. Aí ele pergunta, por quê? Aí a mãe diz, por que não? Aí ele olha assim pra ela e diz, por que não, não é resposta. Igual, talvez ela já disse alguma vez pra ele. Então, as crianças, elas funcionam assim. Elas têm essa sede de conhecer e nós precisamos ter sede também de conhecer. E a outra característica que as crianças têm e que nós precisamos ter na nossa entrega pessoal é que as crianças, elas são inteira e completamente dependentes dos seus pais. Sim, nenhuma criança vive de forma saudável, cresce de forma, sabe, normal e feliz, se ela não tiver o acompanhamento de alguém, de um adulto responsável, que nutra ela, sabe, alimente fisicamente, que dê carinho, que conte as histórias, que troque a roupa, cuide da sua higiene, que lhe coloque para dormir na hora certa e tantas outras coisas. Nós precisamos nutrir uma dependência de Jesus, não no sentido de não querer fazer aquilo que nós devemos fazer,
mas no sentido, de fato, de confiar nele, sabe? Segurar a mão dele e entender que ele tem aquilo que é melhor para nossa vida. As crianças, elas nutrem uma relação de confiança, sabe? E elas se espelham em seus pais. Algumas crianças, inclusive, calçam os sapatos dos pais, colocam a gravata do pai, colocam o salto, o batom da mãe, porque eles têm esses pais, os pais, como uma referência, um modelo a ser seguido. E Jesus, ele deseja que nós tenhamos uma relação, sabe? Pai e filho. E essa relação de paternidade que Deus quer ter conosco, ela é muito ainda mais forte, mais preciosa do que a relação dos pais terrenos. Por quê? Porque nós aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a cometer erros e a falhar. Todo pai sabe que em algum momento ele pode errar com o seu próprio filho, por mais que ele o queira bem. E infelizmente, eu até citei esse verso no outro estudo, que é aquele verso que diz assim: poderia uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Porém, se ela se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus, ele tá falando para nós o seguinte: eu não sei como que foi o seu relacionamento com os seus pais. Eu não sei se o relacionamento que você teve em casa, se foi um relacionamento bom, se foi produtivo. Deus sabe, né? Quem não sabe sou eu, Daniela, que tô falando aqui com vocês. Mas o fato é que Deus, ele diz para nós que independente de como tenha sido nosso relacionamento, isso que eu queria dizer desde o começo, ele tem algo muito melhor para oferecer para nós, porque Deus não falha conosco. Deus não se esquece de nós. Deus não nos abandona. Deus não, sabe, nada dessas coisas ruins que talvez você vivenciou em sua infância, porque infelizmente o relacionamento de pais e filhos, ele pode ter muitas falhas, ele pode ter muitas dificuldades, talvez na comunicação, talvez o seu pai, ele até lhe queira muito bem, mas, sabe, por ser já um senhor de idade, por ter sido criado numa época mais difícil, talvez esse pai, essa mãe não tenha tido facilidade para demonstrar carinho da forma que você precisava, para lhe dar as informações com a clareza que você precisava. E uma coisa importante para você que é pai é, se você teve uma vida difícil, se o seu relacionamento com seus pais não foi fácil, não transmita isso, não replique isso para os seus filhos. Você tem o poder para mudar esse relacionamento agora que você é pai. Você tem o poder para fazer diferente na vida dos seus filhos. Faça diferente, sabe? Converse mais, apoie mais, abrace mais, dê a atenção que é devida para o seu filho. E Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele nos ama, inclusive quando nós não o amamos. Inclusive quando nós o rejeitamos. E quando ele nos dá um conselho sábio, e nós olhamos para aquele conselho que está ali na Bíblia, e nós fingimos que nem entendemos. Nós deixamos de lado porque o que nós queremos fazer é uma outra coisa. Ainda quando nós fazemos isso, ainda quando nós fugimos dele, esse Deus é tão maravilhoso que ele não desiste de nós, amém? Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você está bem com Deus ou se você se afastou de Deus. Mas o que eu sei é que nós, enquanto seres humanos, o nosso coração, ele oscila muito, sabe? Nós cometemos muitos erros. Eu digo isso por experiência própria. Eu tive uma experiência muito forte com Deus aos 16 anos de idade. Talvez tenha sido a experiência mais forte que eu tive com Deus, assim, em toda a minha vida. Até então, eu levava as falas sobre Deus de forma muito subjetiva. Ah, eu acredito, mas aí ficava, sabe, naqueles pensamentos, assim, aquela dúvida. Mas um belo dia, eu fui fazer uma viagem. E naquela viagem que eu fui fazer, foi a primeira viagem longa da minha vida. Eu estava bem nervosa. E quando nós estamos com medo, nós tendemos a buscar a Deus para que Ele nos ajude, nos proteja. Então, eu entrei no ônibus, era
umas 9 horas da noite mais ou menos. E eu comecei logo a orar na minha cabeça, cantar louvores ali do inário, e fui um bom pedaço dessa forma até que eu dormi. E aí, um dado momento, eu acho que era uma e pouquinho, nosso ônibus quebrou. E aí eu acordei. E quando eu acordei, algumas pessoas estavam cochichando e dizendo coisas assim como: olha, esse trecho é muito perigoso, já teve muito assalto por aqui, eita, e agora o nosso ônibus quebrou justamente nesse trecho, e agora, como é que vai ser? E aí o tempo foi passando, passando, e eu não consegui mais dormir, e aí foi dando 2, 3, e quando já era quase 4 horas da manhã, passou uma van, e essa van parou, e começou o motorista da van a conversar com o motorista do ônibus, e aí eles conversaram um pouco, e o motorista explicou pra gente que o problema era bem sério, que a nossa primeira parada estava logo ali adiante, que se alguém desejasse ir com o motorista da van, né, quem fosse descer na próxima cidade, poderia ir se desejasse, para não precisar esperar, sabe Deus quanto tempo. E eu, que estava aflita e agoniada, tentei, sabe, resolver as coisas da minha própria maneira, e eu achei que ia ser uma ótima ideia entrar naquela van. Então eu entrei, a van ficou bem lotada, e aí eu arrumei um espacinho ali para me sentar, já perto da porta da van, e aí eu fiquei, né, comecei de novo a cantar na cabeça e orar, e daí a pouco eu consegui adormecer. E aí, quando foi mais ou menos 4h15, 4h30, eu tinha adormecido há pouco tempo, tava bem escuro ainda, mas não demoraria muito a amanhecer. Eu senti um impacto muito forte e eu acordei completamente atordoada. Eu acordei já em pé, depois desse impacto, e eu não conseguia pensar muito bem. Só lembro que eu olhei para cima, eu vi o céu todo estrelado, e na hora eu nem, sabe, associei que se eu tava vendo o céu de dentro da van, é porque o impacto tinha sido tão estranho que por alguma razão o teto da van, ele amassou, ele abriu, ele rasgou. Eu não sei explicar direito, porque quem já sofreu acidente sabe que às vezes é uma coisa tão rápida que a gente nem tem noção do que aconteceu de fato. E ali, naquela situação, começou as pessoas, sabe? As pessoas começaram a gritar e foi como se o som fosse aumentando aos poucos e eu fosse aos poucos entendendo o que estava acontecendo, mas foi assim um trauma tão grande que naquela hora eu comecei a ter lapsos de memória, né? A minha memória começou a apagar e eu lembro de poucas coisas do que aconteceu ali. Eu lembro que depois, quando eu me vi novamente consciente, eu já estava do lado de fora da van, não sei como sair. Eu estava do lado de fora, minha mala estava do meu lado, eu estava com o pé calçado, um pé descalço, e eu estava coberta com sangue que não era meu. E as ambulâncias começaram a chegar e eu entendi a gravidade daquele acidente, porque muitas pessoas precisaram ser socorridas às pressas e muitas daquelas pessoas vieram a falecer, algumas imediatamente ali na hora do acidente. Havia muito choro, havia muita dor, mas como eu não estava raciocinando muito bem devido a todo esse susto, eu só consegui olhar para o céu. E mais uma vez eu olhei para o céu estrelado e então eu tive noção para agradecer a Deus e dizer: Senhor, muito obrigada, porque eu me sinto bem, esse sangue que está me cobrindo não é meu sangue. E eu não sei ao certo de quem era aquele sangue, eu não sei como eu saí. Tudo que eu sei é que naquele dia a minha vida foi poupada naquele acidente, porque Deus me protegeu. Eu sequer me machuquei. E no lugar onde eu estava, as pessoas que estavam perto de mim, que estavam à minha frente, que estavam atrás de mim, elas feriram gravemente e algumas delas vieram a falecer. E quando eu lembro desse acidente, eu lembro com pesar de um fato que aconteceu pouco tempo depois. Os dias foram passando,
à medida que os dias foram passando, parece que a minha gratidão por aquele momento foi diminuindo. E aí, um belo dia, eu me peguei pensando se Deus existia ou não. Discutindo comigo na minha cabeça, mas será que Deus existe mesmo? E aí, nessa minha discussão comigo mesma, sabe? Que na verdade, Deus estava me ouvindo e sabendo todas as coisas, porque Ele conhece aquilo que nós pensamos também. Veio o pensamento na minha mente assim, como que eu posso ser tão ingrata? Há pouco tempo atrás, Deus salvou a minha vida. Deus salvou a minha vida. Naquele dia eu me senti pertinho de Deus, quase que conseguindo abraçar Deus fisicamente. E dias depois, eu já estava me questionando sobre a existência de Deus. E eu então notei naquele dia o quanto que o meu coração é volúvel, o quanto que o meu coração oscila diante das coisas de Deus. Parece que eu quero caminhar subindo a escada que vai para o céu, mas tem um imã no meu coração que me puxa para baixo. Mas eu aprendi que eu não posso nivelar a minha experiência por Deus, eu não posso basear essa minha experiência nesses momentos de queda, nesses momentos de dúvida e de incerteza. Porque o Jesus que morreu na cruz por mim, o Jesus que me salvou naquele dia, tem um propósito especial para minha vida. E nos dias que eu caio, é Ele que me dá força para levantar. E Ele me diz assim, filha, eu tô aqui, eu tô contigo, segura a minha mão e segue em frente. E nos momentos que eu tenho medo, nos momentos que eu tenho dúvida, essa é a certeza que me leva a prosseguir nessa caminhada rumo ao céu. Eu sei que às vezes você, sabe, se afasta. Eu sei que você também, assim como eu, se sente vazio algumas vezes. Mas creia, Deus, Ele está mais perto de você do que o que você imagina, porque Ele está esperando você. Ele está querendo que você dê uma oportunidade para Ele agir e atuar na tua vida. Deus está pertinho de você, esperando, sabe, que você estenda a mão para que Ele possa te reerguer. Deus quer reerguer você, assim como Ele já me reergueu várias e várias vezes. Eu sou uma esposa de pastor, eu praticamente vivo a vida respirando a igreja. Eu e meu esposo, nós organizamos programações, nós montamos palestras, nós pregamos muitas vezes no nosso cotidiano, na vida de igreja, e muitas vezes eu faço um sermão e eu tô me sentindo vazia, e às vezes eu prego aquele sermão e vem alguém na porta e diz assim, nossa Dani, hoje eu senti Deus falando ao meu coração através da tua mensagem, muito obrigada. E aí eu paro para pensar em mim, e eu lembro que eu preguei me sentindo completamente vazia. E eu costumo dizer que quando eu falo, eu gosto de falar para as pessoas, mas eu também gosto de sentir para mim, de pegar para minha vida, de sentir a voz de Deus falando ao meu coração. E Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele me usa até quando eu tô me sentindo vazia. Ele também usa a sua vida, Ele também usa você até quando você está se sentindo vazio, até quando você está se sentindo enfraquecido. Não se esqueça que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Confia nesse plano, segura nas mãos de Jesus. Tem um verso, sabe, para fechar. Eu quero ler com vocês um verso de Provérbios 4:18. Esse verso diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Acredite, não é de uma hora para outra que a mudança acontece em nossa vida. Nós temos essa tendência pecaminosa em nós e nós vamos assim ser restaurados plenamente dela por ocasião da volta de Jesus. E ali nós seremos plenos, perfeitos, sabe? Mas ainda assim, hoje, Deus te convida a ser santo. Ainda assim, hoje, Deus te separa para um propósito especial. Não para ser perfeito, muito menos para ser melhor que ninguém, mas Ele te convida a fazer dele um pai, sabe? Um pai que você conversa todos os momentos,
E como é gostoso andar na rua e se pegar conversando com Deus, se pegar dizendo assim: Senhor, eu tô indo resolver tal coisa, vá à minha frente, abra as portas e me ajuda. E assim, é muito gostoso quando nós temos esse relacionamento, esse grau de intimidade com Deus. Não desista diante das suas próprias fraquezas. Não desista quando você falhar. Não desista quando o desânimo bater. Siga em frente, ora mesmo desanimado. Leia a Bíblia mesmo sem vontade, porque Deus, Ele está esperando por você. Ele não desistiu de você. Amém? Fecha os teus olhos agora. Vamos fazer uma oração a esse Deus maravilhoso. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, porque o Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer em nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque sangue santo foi derramado em prol da nossa salvação. Mesmo que nós não mereçamos, mas o Senhor fez tudo o que pôde para que nós pudéssemos ter vida. E agora nós aceitamos, Senhor, essa vida que o Senhor nos concede. E nós pedimos a Ti, quando nós estivermos fracos, quando nós estivermos desanimados, não solta da nossa mão, Senhor. E se nós pedirmos para o Senhor soltar, ainda assim, Senhor, não solta, segura a nossa mão e nos ajuda a levantar, Senhor, porque nós queremos conseguir estar firmes até chegar ao céu. Muito obrigada por ser o nosso Pai. Nós derramamos nossa vida, Senhor, agora, mais uma vez, nas Tuas mãos, aos pés da cruz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe nossa vida, nossa caminhada e que nós possamos ser fortalecidos todos os dias aos pés de Sua cruz.